Irmãos, a gente vai se acostumando. A verdade é essa. A gente vai se acostumando com a nossa vida cristã. E se não tivermos cuidado, vai passando tudo aquilo inerente à nossa vida com Deus. Vai passando vontade de ler Bíblia, vai passando vontade de vir à casa do Senhor, vai passando vontade de levantar a mão e exaltar, engrandecer a Deus. E os irmãos aqui são usados sempre para nos fazerem levantar as nossas mãos e glorificarmos a Deus, porque realmente em tempo político, né? Como disse Maria Luísa, em tempo político, quantos não chegam em casa com o braço cansado de tanto estar com a mão levantada para um homem, para uma mulher, né? E nós aqui temos 1h30 de culto para cultuarmos a Deus. Nós temos que ter noção do que nós viemos fazer aqui. Nós viemos aqui cultuar a Deus. Então cultuar a Deus é engrandecer, é exaltar, é prestar atenção, é dar reverência própria que Ele necessita. Quer dizer, que nós necessitamos e que a Ele é devida. E hoje Deus quer nos falar em um tema muito próprio para os dias em que precedem a vinda de Jesus. Porque Jesus está perto de vir, meu irmão. Jesus está próximo de vir. O mundo está mostrando isso aí. Aperfeiçoando-me em santidade é o tema da mensagem de hoje. Aperfeiçoando-me em santidade. Se eu fosse enumerar aqui quantos profissionais estão aqui dentro, talvez mais de 25, 30, 40, 50 profissionais em áreas diferentes, nós tivéssemos com as suas mãos levantadas. E todo profissional se aperfeiçoa naquilo que faz, não é verdade? O músico precisa se aperfeiçoar naquilo para o qual foi chamado. Os ministros de louvor, o pregador, todos nós nos aperfeiçoamos naquilo que Deus nos concede realizar. E algo muito próprio para a minha vida e para a sua, que é a santidade, a santificação, precisa cada dia mais de aperfeiçoamento. E quem vai nos dizer isso é Paulo, no livro de 2 Coríntios capítulo 7. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Diz a palavra de Deus. Se você estiver perto de alguém que está sem Bíblia, que você possa oferecer sua Bíblia para essa pessoa ler com você. Repito, 2 Coríntios 7, 1. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Vamos ler todos juntos em voz alta. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Aperfeiçoando-me em santidade. Todos nós, preste atenção, irmãos, todos nós precisamos diariamente continuar aperfeiçoando a nossa santidade no temor, como diz o trecho, no temor de Deus. Você não deve buscar santidade porque você teme o seu marido. Você não deve buscar santidade porque você teme a sua esposa. Você não deve buscar santidade porque você tem medo ou teme um irmão. Porque você teme ou tem medo do pastor, da pastora. Você não deve buscar santidade por causa da igreja. Você deve buscar santidade porque sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Deus é santo e importa, diz a palavra, que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E se Deus é santo, Ele pode nos pedir que sejamos santos
Ele nos pede que sejamos santos. A santidade não tem nada a ver com vida religiosa, irmãos. Os fariseus eram um povo que arrotavam santidade. E quem eram os fariseus? Os saduceus eram um grupo de homens que arrotavam santidade. E quem eram os saduceus? Os mestres e doutores da lei, igualmente. Sem santidade ninguém verá a face do Senhor. Não verá a face do Senhor o irmão mais moderno na fé, ou que tenha mais anos congregacionalmente falando. Sem santidade não verá a face do Senhor o pastor, a pastora, o líder, o professor, o bispo, porque aí tem igrejas episcopais, os profetas. A santidade é algo necessário para que eu e você um dia estejamos de fato, espiritualmente, na presença do Senhor no céu. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí Paulo ele diz: amados, visto que nós temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne, concupiscências da carne, como do espírito, do nosso espírito. E ele vai dar a dica dizendo: aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Nós sabemos o que significa santidade, e quantas vezes nós citamos aqui nesse mesmo lugar que santidade é a separação das coisas desse mundo. Sim. Mas eu queria trazer um conceito um pouco mais profundo. Santidade, separação, renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir de uma vida consagrada a Deus. Olha aí um conceito um pouco mais profundo, vou repetir: santidade, separação, renúncia daquilo que é considerado impuro. Então, irmãos, nós somos seres inteligentes. Não precisa ninguém chegar para você e dizer que tipo de impureza você tem que largar, porque nós somos seres inteligentes. Se já chegou a esse ponto, é porque a cegueira já nos tomou. Não a cegueira física do olho, mas a cegueira do entendimento, a cegueira daquilo que nós estamos vendo diante de nós, que não vai dar certo em nossa vida, não é próprio para a nossa vida. É impuro nós realizarmos tais atos e continuamos lá realizando, não nos separando, não renunciando. Mal ou profano. Interessante, esses dias eu estava numa reunião com uma determinada pessoa importante, eu e a pastora. E a pessoa, quando falou sobre o aniversário da nossa igreja, falou em festa de Deus. Quando falou em outro movimento, falou em movimento profano. Acho que Luísa estava lá também. Nós sabemos o que é santo. Nós sabemos igualmente o que é profano. A santificação exige de mim, exige de você, exige de nós que nos separemos, que renunciemos o que é profano. E isso tudo a partir de uma vida consagrada a Deus. Mas que tais promessas são essas que Paulo fala? Como é que Paulo começa o capítulo 7 de 2 Coríntios falando em tais promessas? Há quem diga que o versículo 1 do capítulo 7 não deveria estar como versículo 1 do capítulo 7, mas deveria estar como o último versículo do capítulo 6. Porque essas promessas que ele vai falar estão lá no capítulo 6. E é lá que nós vamos ver quais são. Não esqueça do tema dessa mensagem. Não é aperfeiçoando-se em santificação, é aperfeiçoando-me. Não é, repito, aperfeiçoando-se em santificação. Faça o gesto comigo. É aperfeiçoando-me. Sou eu que devo me aperfeiçoar. A gente cita por aí, a gente fala por aí, né? Pelos cotovelos, essa frase
que a salvação é individual, a salvação é individual, a salvação é individual. Mas será que nós temos consciência, de fato, irmãos, do que nós estamos dizendo? Salvação é individual, então quer dizer, depende de cada indivíduo. Eu sou um indivíduo, você é um indivíduo, uma indivídua, nós somos esses indivíduos. E nós somos muitas vezes levados a olhar para o outro, a examinar a vida do outro e declarar: puxa, como fulano está precisando de santidade, puxa vida, como cicrano está precisando de santificação. Mas nós não olhamos para nós mesmos, que nós devemos aperfeiçoar a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano de vida, a nossa santificação. Porque de fato a salvação é individual. O processo da santificação, meu irmão, minha irmã, está em ouvir. Começa aí o processo da santificação. O processo da santificação começa em uma das coisas mais simples da vida humana, que é ouvir. E depois de ouvir, permitir que as palavras que estamos ouvindo alcancem os nossos corações. Eu fico me lembrando de Elias e os profetas de Baal. O que foi que aconteceu naquele processo? Os caras pulavam, não era? Se machucavam com lancetas, se cortavam. E Elias só observando. E Elias agiu com bom humor naquele momento. Disse: ei, fale mais alto, grite mais, quem sabe ele vai ouvir. O que acontece, irmãos, é que muitas vezes nós pensamos que santificação vai se encontrar com pulo, com grito, com tanta coisa. Começa por algo tão simples, que é ouvir. Ouvir as palavras e permitir que essas palavras desçam ao coração. Abra aí, como eu falei, 2 Coríntios capítulo 6. Só você voltar a página. E aqueles 400 profetas gritam, pulam, gesticulam, se ferem com lancetas e nada. Quando Elias começa a orar, desce fogo do céu. E nós sabemos da história. Desce fogo do céu, consome todas aquelas partes, lambe a água que estava no rego, assim, um estalar de dedos. A santificação vem, meus irmãos, como a fé. A santificação vem e o primeiro processo dela é através da nossa audição. Porque nós vamos ouvir as palavras nesse lugar, porque você não terá a oportunidade de ouvir essa mensagem em nenhum outro lugar essa noite. Por quê? Porque o pastor Nildinho está pregando aqui. Foi a palavra que Deus me deu para passar para quem viesse a esse culto. A não ser que alguém esteja assistindo através do canal, ou possa ir lá e acessar de novo a mensagem que vai ficar salva. Mas o processo da santificação está em ouvir e permitir as palavras alcançarem o nosso coração. Aí começa o processo de santificação. Aí começa o processo da sua caminhada, de um dia você de fato se encontrar face a face com o Senhor lá no céu. Porque eu repito, sem santidade ninguém verá a face do Senhor. E em 2 Coríntios capítulo 6, Paulo vai falar a partir do versículo 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está aberto. Não estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o vosso afeto de nós. Ora, em recompensa disto, falo como a filhos, abri também o vosso coração. O que era que Paulo estava dizendo ao povo de Corinto? A nossa boca está aberta para vós. Paulo estava dizendo: nós não cessamos de falar.
nós não cessamos de instruir, nós não cessamos de ensinar. Parece com esse ambiente, né? Verdade. Não cessamos de conduzir vocês ao caminho estreito que conduz à salvação. Era isso que Paulo estava dizendo. A nossa boca está aberta para vós. E o nosso coração também. E aí Paulo vai dizer, irmãos, não somos nós que estamos retirando o nosso afeto de vós, mas vós estáis retirando o afeto de nós. Quer dizer, Paulo observava que já não era tão bem visto entre aqueles irmãos. Paulo observava que já não era tão bem querido entre aqueles irmãos. Olha, meu irmão, e sem mimimi nenhum, Satanás começa o processo de arrebentar com a vida do outro, quando o outro já começa a ter um impasse com o seu líder. Pode esperar que a queda está a caminho. É isso que a Bíblia me ensina. Paulo dizia, a nossa boca está aberta para vós, nós continuamos ensinando sobre santificação, nós continuamos amando, mas eu já tenho observado que o afeto de vocês não é o mesmo para comigo. E você sabe, meu irmão, aquele com quem você tem barreira, como é que você vai receber uma palavra dessa pessoa? Verdade ou mentira, igreja? Então prestemos atenção, porque no processo da santificação também passa essa troca de amizade, entre líder e liderado, entre pastor e ovelha, entre aquele que ensina e aquele que aprende. E aí Paulo vai dizer, irmãos, olha só, e em recompensa disso, porque eu sei que vocês já não são mais os mesmos comigo, Paulo dizia, eu vou falar como a filhos. Olha a recompensa que eu vou dar. Eu vou falar como a filhos. E Paulo diz, abra também, não apenas os ouvidos, mas abra o coração. Sabe, irmãos, eu falo sempre uma frase aqui, eu acredito que vocês já ouviram muito essa frase. Não basta só ouvir a palavra de Deus. Tem que o quê, igreja? Interaja comigo. Não basta só ouvir, tem que o quê? Tem que dar ouvidos. E tem mais, não basta só dar ouvidos, tem que permitir descer ao coração. E tem mais, não basta só descer ao coração, tem que permitir que caia na terra boa. Porque se você desviar a palavra de Deus para o lado do seu coração, que tem terra pedregosa, pode até ser plantada a palavra, mas não vai crescer, porque não se enraiza. Se você desviar a palavra de Deus para o lado do seu coração, que tem terra espinhosa, pode até nascer, mas não vai frutificar, porque vai secar. E se você direcionar a palavra de Deus ouvida para a terra, beira de caminho do coração, aí vem o inimigo, você pisou o pé na calçada, ele já levou a palavra embora, já roubou o fruto. Então há um esforço, irmãos, requerido. Quantas vezes nós choramos? Quantas vezes eu e você choramos quando cantamos determinados louvores e somos remetidos a mais de 2000 anos atrás e parece que os nossos olhos fechados estão vendo Jesus sendo sacrificado naquela cruz. Mas não basta a emoção, porque emocionar-se, até o incrédulo lá fora se emociona. Tem que buscar a santificação, irmãos. E nesse mundo que nós estamos vivendo, principalmente, viu? Olha, não é fácil não servir ao Senhor nos dias contemporâneos, não é fácil. Mas quem disse a você que foi fácil Jesus chegar naquela cruz? Dói em nós servir ao Senhor? Dói. Doeu muito mais nele ser feito o nosso Salvador e o nosso Senhor. Doeu muito mais nele, irmãos.
Então continue ouvindo. Não permita jamais Satanás colocar no seu coração qualquer tipo de aversão pelos seus pastores, pela sua liderança. E eu não digo isso como uma forma de me proteger, não, meu irmão, porque o coro já engrossou. Eu digo isso porque eu conto e lembro de todos aqueles que se insurgiram contra os seus líderes. E onde é que estão hoje? É bíblico. Paulo estava dizendo: não somos nós que estamos retirando o nosso afeto de vós. São vocês que estão retirando o afeto em relação a nós. Mas em relação a isso, sabe qual é a minha atitude? Eu vou continuar pregando como a filhos. Paulo diz, abra o vosso coração. Não tem como chegar a santificação na vida do ser humano, se as palavras que saírem desse livro não alcançarem e não entrarem no nosso coração através da nossa audição. No processo da santificação está o ouvir e o permitir as palavras alcançarem o coração. Não adianta nada nós virmos aqui, irmãos, ouvir. Precisamos orar ao Senhor. Deus encaminha a boa semente, a terra boa do meu coração, porque está sendo desviada para os outros 3 tipos de terra que não frutificarão a boa semente. É necessário alcançar a maturidade, meu irmão, de raciocinar a que grupo nós pertencemos. Eu preguei aqui outros domingos atrás, preguei e mostrei biblicamente falando, e também até com os conceitos da língua portuguesa, que raciocinar é diferente de pensar. Quem estava aqui aprendeu, não vou me deter a essas explicações novamente. Mas é necessário, chegou um tempo em que eu e você estamos buscando aperfeiçoar a nossa própria santificação. Chegou um tempo muito próprio para raciocinarmos a que grupo nós pertencemos. Você sabe que a sociedade é constituída de grupos. O primeiro grupo que constitui a sociedade é a família. A família é a base da sociedade. Família sadia, sociedade sadia. Família sadia, igreja sadia. Família sadia, empresa sadia. Família sadia, vizinhança sadia. E depois da família tem outros grupos. Tem o grupo da sua vizinhança, tem o grupo do seu bairro, tem o grupo que você convive diariamente do seu trabalho. Mas espiritualmente também tem os grupos. É preciso raciocinar, pensar: a que grupo eu pertenço? Eu pertenço ao grupo que ainda anda no caminho largo e que conduz à perdição? Ou eu pertenço ao grupo, de fato, que anda no caminho estreito, apertado, difícil de andar, mas não impossível, que conduz à salvação? Qual o tema da mensagem? Aperfeiçoando-me em santificação. É diz respeito a mim. Diz respeito, quando você cita, a você. É necessário alcançar a maturidade de raciocinar. Eu faço parte desse grupo. Eu faço parte desse estilo de vida. E eu estou falando em relação ao mundo, viu, irmãos? Porque se você está aqui essa noite ouvindo essa mensagem, é porque Deus permitiu você vir aqui, para, se você estivesse em dúvida, identificar de uma vez por todas, a partir de hoje, que você faz parte de um grupo que adora, que serve ao Senhor Jesus Cristo. Há um grupo que é chamado de salvos, de santos. E é claro, meu irmão, quem aqui é menino, para não saber que cada um de nós tem suas áreas de tentação, e muitas vezes até de deslizes e quedas. Todos nós temos.
Mas é diferente quando você coloca na sua mente e raciocina a que grupo você pertence. Então, quando você se encontrar em um determinado tipo de situação, em um determinado tipo de ambiente, e você já se identificou que você faz parte do grupo, que é considerado o povo de propriedade exclusiva do Senhor, é claro que logo aquilo vai lhe parecer estranho. E você vai sair de lá. Você vai deixar aquela prática. É isso que Paulo vai falar no versículo 6, a partir do versículo 14. Quando ele diz, meu irmão, 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Ei, infiel é diferente de fiel. Infidelidade é o oposto de fidelidade. Paulo estava dizendo: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Paulo já dá a dica: não é igual, é desigual, é diferente. Pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? A sociedade aqui que Paulo estava falando não está ligado a comércio, não está ligado a negócios. Sociedade de associar-se, de agrupar-se. Você está entendendo? Repito, a sociedade aqui não tem nada a ver com atividade economicamente desenvolvida entre duas partes que fundam uma sociedade. Que sociedade, Paulo diz? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ele está falando, como é que vai andar junto? Sociedade, agrupamento de seres que vivem em um padrão comum, meu irmão. Qual o padrão de vida que nós temos levado? Dentro desse contexto, aperfeiçoando-me em santidade. Qual o padrão de vida? Aí você pode até pensar assim: puxa, pastor, agora eu examinando a minha própria vida, me deu uma tristeza. Glória a Deus pela tristeza que você sentiu. Porque a tristeza em Deus, vinda pela palavra de Deus, vai promover vida. A tristeza vai gerar o arrependimento, e o arrependimento vai gerar em você um pedido de perdão, e vai gerar vida na sua vida. Pois que sociedade, já entendeu, né, que não tem nada a ver com atividade economicamente desenvolvida. Aqui está falando de agrupamento de pessoas que vivem num padrão, no mesmo padrão. Que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Não existe um ambiente ao mesmo tempo iluminado e escuro. Porque até mesmo se nós apagarmos um desses 2, 3, 4 refletores e ficar só um, não vai ser escuridão total, vai ser penumbra. Não tem como haver, não tem como andar junto, luz e trevas. E esse é um tema já tão batido, né, dentro das igrejas. É um tema já tão exposto, já tão falado, corriqueiramente é falado. E por que é que nós não nos portamos como luz, continuamos sendo atraídos pelas trevas? Se sabemos que foi de lá que Deus nos resgatou com poderosa mão e nos colocou no reino do Filho que Ele ama, nos tirou do império das trevas e nos colocou no reino da luz. E aí ele vai dizer: e que harmonia há entre Cristo e Belial? Belial era um demônio, meu irmão, que se opunha a Cristo. Belial era um demônio de uma determinada mitologia que se opunha à luz e a tudo que era bom. E não fique triste se você acha que é difícil. Quem disse que seria fácil? Foi fácil para Jesus subir naquela cruz?
Com certeza não. Saiba que é bem mais fácil para nós do que foi para ele, eu repito. Bem mais fácil para mim e para você do que foi para ele. E que parte tem o fiel com o infiel? Então, irmãos, é necessário alcançar, diga isso para você mesmo, é necessário, feche seu olho e diga, é necessário que eu alcance a maturidade para entender a que grupo eu pertenço. E andando em santificação. Agora sim. Porque você lembra que o texto base para essa mensagem é 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, que diz: ora, amados, visto que temos tais promessas, aí você fica pensando, que promessas? Purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Agora sim. Depois desses dois pontos, o processo da santificação está em ouvir e permitir as palavras alcançarem o coração, e é necessário alcançar a maturidade de raciocinar a que grupo nós pertencemos. Agora chega, andando em santificação, seremos alcançados pelas 7 promessas de Deus para as nossas vidas. Não é uma. Por isso Paulo diz, sabendo, irmãos, de tais promessas está no plural. São 7. Só nesse trecho. Fora as outras tantas distribuídas Bíblia afora. É o que ele vai falar, irmãos. A parte B do versículo 16, quando ele diz, pois 16:6, 2 Coríntios 6:16, a parte B, ele diz, pois vós sois santuário de Deus vivente. Ei, seja identificado como santuário do Deus vivente. Não deixe Satanás colocar outro tipo de identificação na sua mente. Eu não presto para nada, minha vida não vai dar em nada, eu não sirvo para nada, eu não tenho valor algum. Tudo isso é identificação de Satanás. A identificação de Deus para mim e para você é santuário do Deus vivente. Não se esqueça disso jamais. Estou lendo agora. A partir do 16, parte B, minha filha. 2 Coríntios 6:16, parte B. Quando Paulo diz, pois vós sois santuário de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei. Olha aí, 2 promessas. Neles habitarei, a primeira. Entre eles andarei, a segunda. Eu serei o seu Deus, terceira. E eles serão o meu povo, quarta. Pelo que saia do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Quinta promessa, eu serei para vós pai. Sexta, e vós sereis para mim filhos e filhas. Sétima promessa. 7 promessas para aquele que se aperfeiçoa em santificação. 7 promessas para aquele que aperfeiçoa diariamente a sua santidade. 7. Que segundo Satanás e o povo do mundo é conta de mentiroso. Mas segundo Deus, Fagner, é o número da perfeição. 7 promessas. Entende porque Paulo agora fala no versículo 1 do capítulo 7? Que há estudiosos que dizem que esse versículo deveria ter sido colocado como o último do capítulo 6, quando ele diz, ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito,
aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. Sem temor do Senhor, não há aperfeiçoamento de santificação. Voltando aos 3 pontos, repassando para que você entenda. No processo da santificação está o ouvir, está o permitir as palavras alcançarem o coração. E dentro disso aí, se Satanás colocar qualquer tipo de barreira entre você e mim, entre você e eu, já será quebrado. Como é que você vai receber palavras da minha boca? Por isso Paulo diz: vocês é quem estão tirando o afeto de nós. Mas em pagamento a isso, vou ensinar a vocês como a filhos, Paulo diz, né? É necessário alcançar a maturidade de raciocínio. Raciocinar, a que grupo eu pertenço? Olhe para quem está do seu lado. Olhe no olho dessa pessoa e diga assim para ele, cheio de fé: você pertence ao grupo dos servos de Deus. Não é esse grupo que o encardido está dizendo que você pertence. Mentiroso, ele é o pai da mentira, meu irmão. Satanás, a única coisa que ele tem a respeito de si em relação à paternidade é a mentira. Ele é mentiroso. Mas Deus não. Deus fala a verdade e te traz aqui para você ouvir exatamente essa mensagem. Andando em santificação, seremos alcançados pelas 7 promessas do Senhor. Vamos repetir? Lá a parte B do versículo 16 do capítulo 6, neles habitarei e entre eles andarei. 2 promessas. Sabe por que Deus quer habitar em você? Porque você é casa. E quando Deus chegar na sua vida de fato, de verdade, todo tipo de escuridão, trevas e coisa ruim, bate em retirada, porque Deus é Deus. Neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 4 promessas. Aí Paulo vai dizer: saia do meio deles, aparte-se deles, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo e eu vos receberei. Mais uma promessa: eu serei para vós pai. Isso é forte. Serei para vós pai. O maior mal desse mundo é a falta de paternidade. Filhos que cresceram sem a presença dos pais, sejam por causa da morte, do abandono, ou até mesmo por causa da falta de atitude. E Deus está dizendo: você cresceu sem pai? Santifique-se, aperfeiçoe a sua santificação, porque eu serei para você um pai. E a Bíblia diz, né? Ainda que o nosso pai, a nossa mãe nos desampare, Deus não nos desamparará. Serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. Quem é que diz, irmão? É o pastor Nildinho? Não, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém?